Bom, Geninho, eu acho que hoje foi uma daquelas vitórias que foi para premiar o que o time produziu no jogo. A gente já viu em outras partidas aqui no Campeonato Brasileiro o time produzindo e não saindo de campo com a vitória. Hoje o time produziu e saiu com a vitória. Eu acho que o mais importante também é dar aquela sequência de o time conseguir pela primeira vez no ano fazer 2 vitórias seguidas dentro de casa. Quem sabe agora para embalar, né? Eu acho que o resultado foi importantíssimo. Era um jogo difícil contra um adversário que vinha muito pressionado, que vem brigando para sair do fundo. Era o time que mais havia empatado e ainda é o que mais empatou dentro do campeonato. Então tem uma marcação muito forte, tira os espaços, joga por uma bola. E aí é um adversário perigoso, porque você se arrisca no jogo, você se abre para tentar atacar e de repente é surpreendido numa jogada assim. Mas o time foi bem, o time foi muito consciente, o time jogou sabendo o que precisava, tentando superar as dificuldades, foram muitas, né? Mais uma vez eu acho que nós criamos bem menos chance do que nós criamos em vários outros jogos, né? Mas é o que se fala, de repente foi um jogo mais sofrido, demorou um pouco para o gol sair, mas foi um resultado, eu acho que merecido. Foi o time que buscou o gol, foi o time que tentou jogar, foi o time que atacou o jogo todo. E eu fico muito satisfeito de ver o time se superando, de ver os jogadores que entrando com uma gana muito grande, tentando ajudar, alguns com função um pouco diferente do que faziam. E importantíssimo você fazer a segunda vitória em casa, porque eu acho que nesse turno, falei antes, né, já tínhamos conversado isso em outra entrevista, de que para que a gente atinja o objetivo nós tínhamos que melhorar a nossa performance aqui dentro de casa. Por enquanto ela está sendo muito boa, né? Está sendo ótima. Vamos ver se a gente consegue manter isso, manter as nossas vitórias aqui, que a gente continue trazendo ponto nos nossos jogos fora, que a gente mantenha aquele percentual ou perto daquele percentual que nós fizemos nos jogos fora de casa, porque aí sim nós teremos chance. Geninho, ontem a gente conversava sobre essa possibilidade de voltar com um esquema com 2 zagueiros apenas. Você estava que tinha essa possibilidade porque foi justamente com essa formação que o Avaí conseguiu a última vitória. Mas fora de casa, lá contra o Brasil, o Avaí tinha voltado a jogar com 3 zagueiros e hoje a tua opção foi voltar com aquele time que jogou contra o Vila Nova aqui na ressacada. Foi um time que, como você já citou, criou um pouco menos, teve um pouco menos de chance, mas foi mais efetivo mais uma vez. Chegou e conseguiu fazer um gol, pelo menos, para sair com resultado positivo. Além dessa efetividade, o que foi primordial para a tua escolha com esse esquema para começar o jogo? A maneira como o Juventude veio. O Juventude veio sem nenhum atacante enfiado. Ele veio com 3 meia jogando contra mim. Então, seria uma loucura eu fazer 3 zagueiros contra 3 meias. Eles não teriam referência, não teriam quem marcar. No final do jogo que ele colocou primeiro o Elias e depois colocou o outro. Mas ele iniciou o jogo quando nós vimos a expectativa que ele realmente não entraria, ou entraria com só um atacante, porque quando você tem só um atacante, você pode usar 2 zagueiros. Um marca, o outro na sobra, cai de um lado, pega um, o outro sobra, cai do outro lado, pega um, outro sobra. Quando você enfrenta um adversário que tem 2 atacantes, os 2 zagueiros já se complicam um pouco. Quando não tinha nenhum, como era o caso do referência, né? Tinha atacante, mas não aquele atacante agudo, eram tudo meias atacantes, né? Era o Tony de um lado, o Gel do outro. Então não tinha por que eu entrar com 3 zagueiros. Pode ser que um dia venha um time aqui jogando com 2 ou 3 atacantes de ofício e eu me obrigue a colocar os 3 zagueiros. Mas, invariavelmente, os times que estão jogando fora de casa estão jogando assim. No máximo com um atacante. Então, se continuar assim, fica mais fácil eu utilizar, principalmente nos jogos dentro de casa, esse tipo de formação. Quando você joga fora, invariavelmente o time da casa vem mais agudo, né? Coloca mais gente na frente. E aí eu não posso ficar, de repente, tão exposto como eu fiquei hoje. Hoje eu tinha um volante marcando, porque todo mundo sabe que o Moriz e o Marquinho não marcam. Eles cercam, né? O Moriz ainda com um pouco mais de mobilidade, o Marquinho não. O Marquinho não tem característica de marcação, nunca teve característica de marcação, né? Então,
Eu não posso, de repente, ir numa postura dessa jogando fora de casa, porque aí, se o adversário vier com volume para cima de mim, eu não consigo sair. Isso leva a crer, então, que fora de casa tu volta a utilizar os 3 zagueiros? Depende, depende como vai ser a postura do São Bento. Eu vou começar a analisar mais diretamente o São Bento agora, ver como ele está fazendo, como ele está jogando, né? Qual a postura dele. Ele era um time que no começo da competição tinha muita dificuldade ofensiva também, empatou demais. Depois teve uma queda e agora parece que com o Marquinhos Santos está se recuperando, né? Então eu preciso ver qual é a postura do adversário. Dentro da postura do adversário, de repente eu posso fazer uma escolha. Tá? Eu posso, de repente, não jogar com 3 zagueiros, mas de repente eu jogo com um volante a mais, um homem a mais de marcação. Eu disse que eu não posso me dar o luxo de jogar fora, de repente, com só o Judson marcando. Eu tenho que abrir mão ou do Moriz ou do Marquinhos, de um dos dois, para que eu possa jogar fora com um pouco mais de marcação. Tá? Necessariamente, de repente, não preciso utilizar o terceiro zagueiro. Posso, de repente, utilizar um homem a mais de marcação no meio. Geninho, gol saiu no 15º escanteio cobrado aí pela equipe. É possível melhorar isso aí? Até que ponto não chega a pesar ao longo da partida? Seria bom que nós tivéssemos um aproveitamento melhor na bola aérea. A bola aérea está sendo fundamental em todos os jogos, não só nosso. Se acompanha o campeonato, nós tomamos um gol contra o Brasil de uma bola parada, né? A bola parada está sendo... E nós temos um time, teoricamente, hoje nem tanto, porque eu tinha o Marquinhos fora, o Marquinhos Silva, né? Mas quando eu jogo, por exemplo, com os 3 zagueiros altos, eu tenho o Rodrigão alto, na teoria eu teria que ter um aproveitamento melhor. A gente vem trabalhando, é o que eu digo sempre, o único caminho é o trabalho, é você acertar o posicionamento, é você ajeitar o posicionamento, ajeitar um tipo de batida, para que você possa ter um aproveitamento melhor. Hoje nós acabamos fazendo o gol, né? De tanto insistir, de repente saiu. Mas eu concordo com você, eu acho que o nosso aproveitamento poderia ser muito melhor. Não só no escanteio, também nas bolas de falta lateral. Nós temos aí um time com uma estatura que nos permite, de repente, sonhar em ter um aproveitamento melhor do que nós estamos tendo. Ô Geninho, a gente teve a oportunidade de conversar com o Renato ao longo da semana. E a gente até falava com ele sobre a questão de 2 ou 3 zagueiros, qual que ele se sentia mais à vontade. Ele até admitiu que ele se sente um pouco mais à vontade com 3 zagueiros. Ele até disse que foi uma das piores partidas que ele fez no jogo com o Vila Nova, mas que estava disposto a ajudar. E a gente viu que no primeiro tempo ele encontrou um pouquinho dessa dificuldade. Melhorou no segundo, já foi mais participativo. Você vê também que o Renato sente um pouquinho dessa dificuldade no esquema com 2 zagueiros? Todo mundo que joga na frente, os meus laterais estão com muita dificuldade nos 2 zagueiros. Você pode ver que eu perdi aquele volume que eu tinha pelo lado. O próprio Guga, que foi o grande destaque até algumas rodadas atrás, já não está tendo o mesmo volume. Porque você jogando com 2 zagueiros, você se obriga a marcar, você se obriga a fazer a cobertura no fundo do outro zagueiro. Então você fica cerceado. A partir do momento que você faz aquela cobertura lá atrás, você não tem aquele gás para ir embora toda hora. Você jogando com 3 zagueiros, você vai marcar o teu lateral lá quando ele passa no meio do campo. Então você ganha praticamente quase que meio campo para você chegar no ataque, né? Você tem a cobertura do zagueiro na lateral. Então alguns jogadores estão sentindo muito quando você muda, e alguns jogadores caem muito de produção quando a gente usa os 2 zagueiros, principalmente os 2 laterais, nitidamente os 2 laterais, e os homens que fazem uma característica mais ou menos do Renato, né? Porque o Renato, você jogando com apenas 2, ele se obriga a ele descer com o lateral do outro lado, porque o lateral do meu lado vai ser obrigado a marcar o atacante, quando você joga numa linha de 4. Meu lateral vai marcar o atacante, quem vem pegar a descida do lateral é o homem do lado. O próprio Rômulo caiu muito de produção jogando com 2 zagueiros, né? Ele se obriga a descer com o lateral do lado de cá. Nós voltamos a ser aquele time meio reativo, né? Sem a bola. Eu não gosto muito disso, eu gosto de ter um time com mais volume ofensivo. E alguns jogadores, o Renato, é difícil o jogador às vezes admitir qual esquema ele gosta, porque ele não quer entrar em choque ou com o companheiro ou com o treinador. Mas é nítido que alguns jogadores se sentem bem melhor quando a gente joga com 3 zagueiros. Geninho, no segundo tempo ali, pouco antes do André Moritz, depois de uma finalização que ele teve, que quase resultou num gol pro Avaí, colocou o Matheus Barbosa. Na hora a gente até pensou assim, o André Moritz é um volante que tem um pouco mais de chegada na área do que o Matheus. O Matheus tem um pouco mais
daquela proteção, um pouco mais de marcação do que o André Moritz. E logo em seguida, a tua estrela e também o aproveitamento do Matheus, ele conseguiu fazer o gol da vitória do Avaí. O que te levou a fazer aquela alteração naquele momento e o trabalho que o Matheus vem fazendo para que possa ajudar o Avaí em menos oportunidades do que ele estava recebendo naquele começo, quando ele era bastante elogiado e recebia as oportunidades e conseguia colocar em campo o que todos esperavam dele? Não, o Matheus passou por algumas fases. Ele chegou fazendo um treinamento muito bom. Ele é o tipo do homem do meio do campo moderno. Ele marca e sai, ele chega na frente. Estava fazendo isso bem, teve uma lesão, quando voltou, não voltou bem. Aí perdeu espaço, entrou em 1 ou 2 partidas sem rendimento, acabou perdendo espaço. Foi se condicionando, foi buscando seu espaço novo. A partir do momento que ele começou a fazer treinamentos num nível bom, né? E eu tenho pedido tanto ao Matheus como ao próprio Pedro Castro que quando saírem, cheguem dentro da área. O Pedro talvez tinha mais característica que o próprio Matheus, porque o Pedro, eu conheci o Pedro como meia no Santos, ele era uma das grandes promessas do Santos, e depois no Botafogo da Paraíba. Eu o enfrentei 2 vezes e acompanhei um campeonato quando eu estava no ABC. E o Pedro punha muito o pé dentro da área. E eu venho pedindo isso também para o Matheus, que ele se solte. Ele tem característica disso. Ele é um jogador que tem um volume muito grande, um pulmão muito bom para ir e voltar. E ele entrou hoje no jogo com essa função, de ajudar a compor do lado do Jutsu, mas para pôr o pé dentro da área, para chegar num espaço que nós tínhamos pedido já no primeiro tempo, porque eles marcavam muito aberto, principalmente no primeiro tempo nós tivemos esse espaço que não foi aproveitado. Ele colocou quase que um outro zagueiro para marcar o Guga, para matar o Guga. Então ficava um espaço entre o zagueiro que marcava o Guga e o zagueiro que entrava com o Renato. E nós não tivemos nenhum meia entrando ali. Esse espaço ele ficou mais reduzido, mas ele existia. Tanto que um pouco antes, você mesmo citou, o Moritz entrou entre o quarto zagueiro e o lateral e foi na cara do goleiro. Esse espaço existia. E eu pedi para o Matheus para que ele chegasse, para que ele entrasse nesse espaço, mesmo porque nós estávamos naquele momento com praticamente dois centroavantes, preocupando demais a zaga, né? Então quem vinha de trás ia entrar sozinho. E o Matheus cumpriu bem a função. Ele tem essa característica. Ele pode fazer esse teoricamente segundo volante ou terceiro homem de chegar na área. Ele tem essa característica. E o que me fez colocá-lo é o trabalho dele durante a semana. É o que me faz escolher o jogador. Eu não sorteio o jogador. Eu não ponho as bolinhas dentro de um saco e vou tirando para ver quem vai jogar. Joga aquele que está produzindo melhor durante a semana. Por isso que de vez em quando joga um, às vezes joga outro. É por aquilo que o jogador vem produzindo durante a semana e principalmente pelo que ele produz quando surge a oportunidade. O Matheus vinha produzindo bem e entrou, claro que ganhou ponto para de repente, numa outra oportunidade, ou começar jogando ou ser uma opção imediata. É muito bom para mim, muito bom para o Avaí que um jogador do nível do Matheus volte a ter uma boa produção. Geninho, falasse a respeito da necessidade de melhorar o aproveitamento em casa. O que essa segunda vitória seguida traz, representa, principalmente a partir do momento em que o próximo jogo aqui na Ressacada será o clássico contra o Figueirense? Eu acho que a partir do momento que você vai ganhando em casa, você vai ganhando personalidade, você vai ganhando um pouco mais de crédito da torcida que vinha aqui, via ganhar uma e depois passar um monte de jogos sem a vitória. Então é muito bom, isso vai dando confiança de você ver que você voltou a ser aquela equipe que está fazendo da tua casa o teu território, né? Que mesmo com algumas dificuldades, um jogo mais enrolado, você está ganhando, que no final das contas é o que interessa, são os 3 pontos, né? Então muito bom que nós tivéssemos tido esse resultado. Vamos sair agora, vamos ver se nós trazemos um bom resultado lá de Sorocaba e aí depois que nós vamos pensar no clássico, né? O clássico está lá adiante, eu vou começar a pensar só depois do domingo, né? Eu jogo no sábado, o domingo é dia de você arejar um pouco a cabeça. E aí na próxima semana, assim, aí foco total no clássico. Que é o que eu falo, vale os mesmos 3 pontos que qualquer partida, mas não adianta você querer tampar só com peneira, tem uma conotação diferente. Mexe com a cidade, mexe com o ambiente da cidade, mexe com a rivalidade local, tá? Então nós vamos ter uma semana, né? A tabela nos permite isso. Vamos ter uma semana para pensar lá, assim, vamos primeiro pensar no São Bento, depois focar totalmente no Figueirense e tentar fazer a terceira vitória aqui, que seria muito bom.
independente de ser o Figueirense meu terceiro jogo, era muito importante que quem viesse, podia ser qualquer um, que nós conseguíssemos a terceira vitória aqui para ir dando cada vez mais, como eu disse, confiança e credibilidade à equipe nos jogos aqui dentro de casa. Isso vai trazer a torcida de volta, vai trazer a confiança do torcedor vir aqui nos apoiar e de repente ter a esperança de uma vitória. É sempre muito bom você vencer em casa na frente do teu torcedor. Hoje, eu acho que outro ponto importante também, a gente viu hoje mais uma vez, é a questão física, né, do grupo. O trabalho parece que vem dando um bom resultado, porque a gente vê o Marquinhos atuando praticamente 80% do jogo, o Moritz praticamente 90%, ou melhor, o Moritz 80% e o Marquinhos 90% do jogo. E um time correndo bastante, hoje num campo encharcado, um gramado pesado com chuva desde a madrugada, e o time correndo o tempo todo. Acho que a parte física parece que é um ponto que nesse momento não é uma preocupação hoje no Avaí, né? Não, de maneira nenhuma. O pessoal que cuida dessa parte, o Ortiz, o Pedro, os seus auxiliares, o pessoal da fisioterapia, o pessoal da fisiologia, da alimentação, né? Eu acho que tem que ser muito elogiado o trabalho desse pessoal e esse trabalho é fundamental para que a gente consiga os resultados dentro de campo. Claro que passa também pelo empenho do jogador. Hoje você vê o Moritz visualmente mais magro, mais enxuto. Então isso faz com que o Moritz ganhe cada vez mais condição de jogar. O crescimento técnico do Moritz aconteceu exatamente quando o Moritz enxugou um pouco. Então a gente vê hoje um grupo, praticamente quase que todo mundo dentro do percentual determinado pelo departamento de fisiologia, o departamento físico, percentual de gordura, praticamente todo mundo dentro do seu peso. E aqui se trabalha bastante, né? A gente não folga muito não, né? Aqui você balança a cabeça que nem nós estamos comemorando para burro, amanhã à tarde já está todo mundo trabalhando aqui de novo, né? Então não tem muita folga não, e o resultado está acontecendo dentro de campo. Agora tem que se parabenizar esse pessoal. O pessoal tem uma qualidade que nos ajuda demais, que tem que ser realmente elogiado. É um pessoal que às vezes fica um pouco na sombra, mas o trabalho deles é fundamental para que o resultado aconteça.